Os ajustes de Nicéia. Os pais da igreja propuseram a geração eterna do Filho, negando a concepção de tornar-se verbo. Eles afirmavam que ele não tornou-se verbo. Ele foi gerado eternamente. Em Nicéia se afirmou que a filiação do Filho através da geração eterna é propriedade peculiar da segunda hipóstase da Trindade, ou seja, Jesus. Com isso, se ressalta a importância de Nicéia. As questões da teologia foram assim resolvidas. Isto deu base substantiva à unidade eclesial em torno do dogma niceno, que foi a base para a unidade da igreja. Com isso nós temos que entender também o conceito de oikonomia, que é o cuidado da casa, oikos, casa, nomia, regras, leis. Como Deus cuida da sua casa, que é o mundo que Ele criou. Oikos, casa, nomia, regra, cuidado. Como é que Deus administra as coisas no mundo que Ele criou? Esse é o conceito da oikonomia. Uma resposta foi que Deus cuida da casa, o cosmos, como se fosse um corpo. O mundo é dotado de alma e intelecto, e por meio de seu cuidado providencial, que se estende a todos os cantos do mundo, não deixa nenhuma parte dele sem sua intervenção. O corpo do mundo é totalmente alcançado pela administração divina. Aí vem então uma relação da oikonomia com a salvação. No contexto cristão, a oikonomia diz respeito à encarnação, pois foi pela descida e autoesvaziamento, outra palavra grega, kenosis. Esse esvaziamento do Deus unigênito é que o cosmos foi curado e uma nova ordem e coerência foi dada a este mundo. A salvação de todos veio da descendência encarnada de Deus, a encarnação do Verbo. Ele não veio a ser. A questão do vir a ser em condições humanas tornou-se central para o pensamento cristão sobre a oikonomia, um processo que se tornou o caráter unitivo do credo niceno e permanece como pilar da confissão cristã até hoje. Como entendemos a imutabilidade? A encarnação do Deus unigênito, levando em consideração que a segunda hipótese do Deus Trino é Deus e, portanto, imutável. A kenosis, que é o esvaziamento, o relato bíblico da kenosis, endossado pelo credo de Nicéia, apresentou Deus, o Verbo, como vir a ser na condição humana, assumindo todas as características sensíveis e não sensíveis da humanidade. A encarnação é imutável? Se o significado dos enunciados kenóticos não é meramente alegórico, segue-se que o imutável Cristo sofreu uma mutação imutável ao se encarnar. Daí a pergunta: a encarnação de Cristo é eterna? A doutrina da encarnação, portanto, deveria corresponder à endossada por Nicéia e por Constantinopla. O Verbo de Deus, ou a segunda hipóstase da Trindade, Deus de Deus.
uma entidade imutável e ontologicamente estável, ou seja, ele sendo ele por ele mesmo e sempre sendo assim, permaneceu igual e também veio a ser um com a humanidade, sem alterar suas propriedades, sem comprometer seu estado e atributos divinos. E aí vem então a questão de ajuste dos conceitos. Não é surpresa que dois relatos conflitantes da oikonomia fossem oferecidos no desenvolvimento doutrinário ao final do quarto e início dos quinto séculos. Ambos foram construídos com base na teologia nicena e ajustes no pensamento teológico sobre Deus, conforme as conclusões havidas em Niceia. Evitando as armadilhas conceituais da oikonomia encarnacional, ou seja, a necessidade de predizer movimento e mudança no Deus imutável, postulou-se um ser humano de qualidade excepcional como sujeito das narrativas bíblicas e a vida terrena de Cristo. Este relato apresentou a chamada teologia dos dois filhos. Um divino filho de Deus e um humano filho do homem, como solução viável, mas que foi considerada herética porque tinha cheiro adocionista. Imutabilidade divina não pode vir a ser. De acordo com Eustáquio, Diodoro, Teodoro e Nestório, o Verbo de Deus, que era o Filho de Deus por natureza, não veio a ser em condições humanas por causa de restrições associadas à imutabilidade e estabilidade ontológica que é própria do ser de Deus. Em vez disso, foi o homem elevado à condição de Filho de Deus? Não, isso é adocionismo. A linguagem bíblica foi interpretada alegoricamente por esses pensadores. Este filho é verdadeiramente referente da narrativa bíblica, a quem as atribuições de descendência e autoesvaziamento são postulados alegoricamente. Ele está ligado a Deus por uma certa relação e unido com Deus por uma aparência comum de honra e adoração compartilhadas. Ele é igual em honra e atributos. Xeradocionismo. O argumento soteriológico na igreja primitiva presumia que o ser humano não pode realizar nem iniciar o processo da salvação. Teria que contar com a ajuda sobrenatural de Deus sem algum tipo de intervenção divina neste reino humano. Mas estas coisas todas, ao apresentar o Salvador como um ser humano com mérito especial, aquele que agrada a Deus por suas boas ações, era negar a necessidade da oikonomia, ou seja, da presença salvadora de Deus no mundo. Um ser humano, por mais virtuoso que fosse, não pode ser o meio de distribuição da graça. Este cuidado de Deus por seu oikos foi considerado uma questão de verdade expressa pelo Concílio de Niceno, que afirmou que era um e o mesmo Senhor por quem o cosmos foi criado e o redimiu por meio de si mesmo, pelo esvaziamento, descida e sofrimento sacrificial. Somente Deus pode salvar e redimir uma humanidade corrompida pelo pecado. A salvação é de Deus e é feita pelo próprio Deus. A salvação da humanidade só poderia ser feita por alguém humano. A salvação foi feita pelo divino humano, Jesus. Perceba que há uma série de coisas que a gente normalmente não trabalha na vida da igreja nas questões relacionadas. E muita gente anda pregando adocionismo, um Jesus assim, um humano todo perfeito que com suas ações agradou a Deus.
Um cristianismo onde Cristo tem horas que é humano, tem horas que é divino, mas não trabalha a união hipostática onde ele era Deus e homem ao mesmo tempo, de tal maneira que era impossível separar o humano do divino. Ele não veio a ser porque ele já era, mas ele veio a ser humano pela kenosis, pelo esvaziamento, para assumir a condição humana. E como humano, como segunda pessoa da Trindade, como divino humano, realizar a salvação do mundo a nosso favor. E aqui uma dimensão cósmica da salvação. Normalmente se pensa que a salvação é alguma coisa aplicada aos seres humanos. Não. Ele veio e fez uma salvação do mundo. E há uma dimensão teológica e eclesiológica e ecológica na obra de Cristo. Que Deus nos abençoe.